Letícia, confronto de hoje. A gente estava começando a falar sobre escalação. Acha que terá surpresas nos iniciais? O Paulo pode surpreender alguma coisa em relação à tática? Ele vai prevalecer o 3-4-3? Quero a tua opinião. Se você fosse treinadora do Flamengo, Letícia Kelly, depois o Brunão e por último o Prof. Vamos lá, tá com vocês para a gente poder só um pouquinho mais rápido para todo mundo poder falar. Então vou tentar ser o mais breve possível, até porque falar de tática, o professor está aí, falar de tática não tem como papo, mas enfim, tentar ser breve aqui, para a gente também ouvir dois feras aí que estão na bancada, o Bruno e o professor. Primeiramente, sobre essa questão de escalação, conforme você perguntou, Júlio, pode vir surpresas. Eu acho que a escalação hoje está passando muito por assim. Quem é o goleiro, quem é o sistema defensivo, o meio de campo, termina no ataque, a certeza é Gabigol. Quem são os outros? Aí está variando muito, porque o Paulo Souza está fazendo modificações. Mas o Gabigol é um dos jogadores que mais tem sequência, também não costuma ser substituído, então é a maior certeza que o torcedor Bruno tem que o Gabigol vai ser titular absoluto na partida agora de quarta-feira. Sobre tática, o Flamengo com a bola, ele tem se comportado muito nesses últimos 10 jogos que o Paulo Souza está com o mando do Flamengo, num 3-4-2-1, né, colocando o Gabigol mais à frente, só que dando liberdade nessa movimentação, muito mais caindo pela direita, com o meia fazendo ali essa função. E aí, sem a bola, o Flamengo está variando muito num 5-3-2, algumas vezes fecha, né, com os dois alas, algumas circunstâncias também no 4-4-2, a gente pode observar que são formações que não só utilizadas pelo Paulo Souza no Flamengo, mas que ele utilizou nos seus antigos trabalhos também. Então, nenhuma novidade até aí. E a surpresa, como você colocou, Júlio, pode passar muito pelo Lázaro sendo titular. Porque eu sei que o torcedor, de uma certa forma, conta muito com o Bruno Henrique. O cara que mais faz gol contra o Vasco, o cara goleador, ele gosta de clássico, né? Ele já tem aquele... O outro patamar surgiu nessa partida contra o Vasco em 2019, então ele é muito identificado para isso. E pode ser que, talvez, né, dentro de algumas circunstâncias, pela situação que o Lázaro se comporta diferente do Bruno Henrique, ele pode começar com o Lázaro. E vou dar uma informação aqui, e uma opinião minha sobre essa questão de tática. Se o Vasco fizer, como a última partida, um jogo mais fechado, com blocos ali muito mais retrancado, né, tentando se aproveitar de uma única bola, de um contra-ataque, se fosse pensar nesse sentido, é um jogo muito mais para o Pedro do que para o Gabigol. Porque o Pedro faria o pivô num bloco de marcação, puxando os jogadores para abrir espaços para as triangulações dos lados. Mas a gente sabe que o Gabigol aí é mantido, então uma análise breve. Mas aí eu vou pegar o que você passou, vou passar a bola, lancei para a Letícia, ela pegou, lançou para mim de volta. Eu já dou de 3 dedos para o Vila Franca, que foi goleiro, mas ele vai matar no peito e sair jogando, que tem qualidade para isso. O Pedro pode ser titular ao lado do Gabi para abrir a defesa do Vasco, e aí teremos... Sei lá, eu acho que não. Mas poderia ter um Bruno Henrique de ala, poderia ser essa uma das surpresas de Paulo Souza. E outra, Bruno Vilafranca, pegando esse gancho que a Letícia falou, e o professor falou isso ontem na live do Fute Night, Flamengo contra o Vasco no final da partida, claro, foi nuances de jogo. Terminou com um zagueiro e dois laterais, um lateral direito como zagueiro pelo lado direito e o lateral esquerdo como zagueiro pelo lado esquerdo. Se o Vasco for propor esse jogo, é muito possível que nós podemos ter de novo esse cenário. Está contigo, Bruno. Olha, se o Vasco mantiver essa linha de 6 na defesa e você coloca um jogador para abrir essa defesa, você começa a empurrar jogador para o lado de fora do campo, né? Porque uma linha com 6, você bota jogador, você abre e empurra jogador para fora das linhas laterais de tanto jogador que eles têm ali. Na minha visão, o que eu vejo são os jogadores de ataque do Flamengo, e aí eu coloco Bruno Henrique, Gabriel e possivelmente algum ala, dependendo de onde estiver a bola, empurrando a defesa do Vasco para trás, como aconteceu no segundo gol, o gol do Arrascaeta. Ou seja, tínhamos o Pedro em campo, mas aí já era uma necessidade de você vencer aquele jogo, estava 1-1. Eu acho que de início ele não vem com o Pedro. Ele vai colocar jogadores, porque eu não acredito no Vasco diferente do que eu vi daquele último jogo. Até porque o Vasco está jogando assim, não só contra o Flamengo. O Vasco tem jogado assim, com jogadores atrás da linha da bola. Ele está treinando o mesmo esquema para todos os jogos. Então, eu acredito que não seja diferente a questão de como virar o Vasco. Mas empurrar a defesa do Vasco para trás, para justamente abrir espaço para chutes de longa distância, ou média longa distância, como foi o gol do Arrascaeta. E aí, meus amigos, caso esse gol não saia de início, ou seja, que o Flamengo obrigue o Vasco a sair um pouco mais se estiver perdendo, não se surpreendam, e é uma opinião minha, se o Andrés vier para esse jogo no segundo tempo.
Por que eu digo isso? Porque o Andrés tem boa finalização de fora. E termos o Arrascaeta e possivelmente o Andrés, caso seja necessário, empurrar mais a defesa para trás, para abrir espaço na frente da área, o Andrés, nesse quesito específico, é bom deixar bem claro, nesse quesito finalização de fora, ele é melhor que o João Gomes. Nesse quesito. Então, é possível de que se o Vasco fizer mesmo essa linha de 6 e automaticamente eles vão perder o meio-campo, porque o Flamengo vai povoar muito mais, porque eles vão estar preocupados em se defender na primeira linha, é possível que tenhamos Andrés, não de início, mas se o jogo precisar de gols e o Flamengo estiver tendo dificuldade para penetrar por ali. Mas eu não vejo nada diferente da possibilidade do que foi o primeiro jogo, lá na fase de grupos, né? 2-1 para o Flamengo, que foi decidido justamente num chute de fora, porque o Flamengo, de forma inteligente, empurrou a defesa do Vasco para trás. Lembrem-se que ele colocou o Vitinho do lado esquerdo, Marinho do lado direito, povoou o centro com Gabriel e o Pedro. Não lembro se o Bruno Henrique estava, agora, sinceramente, eu não me lembro. Estava. Ou seja, todos esses três por dentro para empurrar a defesa para trás, para justamente abrir espaço para os jogadores que vinham de trás. E o Arrascaeta de forma inteligente, e isso está sendo treinado, porque já foi o terceiro gol dele agindo da mesma forma, com espaço para finalizar. Então, eu não vejo um jogo diferente do que foi. Só espero que o Flamengo consiga construir melhor as jogadas de gol, abrir o placar, por exemplo, no primeiro tempo, obrigar o Vasco a sair um pouco mais, que aí vai acontecer o que a gente já sabe. Time que se expõe um pouco mais contra o Flamengo acaba dando espaço para jogadores que dão conta do recado, e aí a gente tem uma chance maior de sair com uma vantagem ainda maior desse clássico. Maravilha. O Rafael é empreendedor. Time fechado precisa de mobilidade e infiltração. Concorda, professor? Acha que teremos o mesmo cenário? É o jogo jogado, mas é o torcedor também, o torcedor do Flamengo entender que será um jogo truncado, e você falou muito bem no seu início, nas suas primeiras palavras e impressões aqui na live, que o Vasco da Gama vai jogar fechado, independentemente da camisa, do momento, não como um time pequeno, mas sabendo a sua inferioridade, que é abissal em relação ao Flamengo. O torcedor também tem que ter paciência, porque o Flamengo pode encontrar dificuldades para romper essa barreira do Vasco, essa grande retranca que o Zé Ricardo deve armar contra o Flamengo. Está contigo a palavra, professor. Bom, vamos lá. Pegando um pouquinho do que a Lelê colocou muito bem aí, o Vila Franca também, uma visão sempre qualificadíssima. Eu acho que o Paulo Souza, como todo treinador inteligente e que tem conhecimento tático, ele deve estar com dois desafios em que primeiro ele tem que resolver o primeiro para na sequência o segundo. Primeiro, qual é a forma tática de jogar? Segundo, quais peças serão escaladas nessa composição tática? Eu acho que ele aprendeu com o jogo do Engenhão algo que ele vai aplicar hoje e que vai ser muito útil. Esses dois jogos contra o Vasco agora, mais o do Engenhão, serão muito úteis para a temporada. Ele aprendeu algo muito importante. Ele precisa jogar, quando enfrentar adversários que farão a famosa linha do 6-3-1, né? Ele precisa jogar com 6 homens na frente. 6 chegando. Porque se ele não atacar com 6 contra uma defesa que se posiciona para marcar com 6, ele sempre vai ter inferioridade numérica e a defesa sempre vai ter um na sobra, dobrando marcação. E se os caras estiverem encaixados, compactados e fisicamente bem, você não acha espaço para o chute. O que é que o Paulo Souza fez quando faltavam 30 minutos para acabar o jogo? O Paulo Souza tirou um zagueiro, que foi o Fabrício Bruno, tirou um volante, que foi o Arão, e jogou com um zagueiro e um volante. Ele não botou o Felipe Luiz e o Rodinei de zagueiro, Júlio. Eles não jogaram como zagueiros. O Flamengo deixou apenas o Davi Luiz na sobra para proteger para um contra-ataque, e o Davi Luiz estava se posicionando na risca do meio de campo, e o jogo passou a acontecer dentro do campo do Vasco com 21 jogadores, só o Hugo Souza no campo do Flamengo, dentro de metade do campo. E o que é que o Paulo Souza entendeu? E ele percebeu com muita rapidez isso. Ele precisava igualar a linha de 6 para tirar a sobra, para que um dos jogadores dessa linha de 6 do Flamengo, num lance de habilidade, num drible, quebrasse a marcação, bagunçasse as linhas e desse a sobra para a gente. E foi assim que saiu o gol. O Vitinho, na jogada individual, conseguiu o drible, passada para frente, quebrou as linhas, a linha de trás avançou, o Arrascaeta ficou livre, a bola no Arrascaeta, foi o tempo do Arrascaeta dar o passe para o lado, mirar e encaixar um chute perfeito. Então o que é que o Paulo Souza, na minha opinião,
tem na mente, e esse foi o primeiro desafio que eu acho que ele já definiu. Eu preciso atacar com 6. Eu terei a bola nos pés, o Vasco se entrincheirará no 6-3-1. A gente sabe que o Vasco vai ter a primeira linha de 6 com os 2 laterais baixos, linha muito baixa perto da sua grande área, os 2 zagueiros, e na frente dos 2 zagueiros os 2 volantes recuados, como se fossem 4 zagueiros. Tá? A linha de 3 vai ter o Nenê pela esquerda, o Peck pela direita e provavelmente o Juninho no meio. Tá? E somente o Raniel no meio de campo, na posição do meio do campo. Para num contra-ataque que eles consigam roubar a bola, a defesa encaixada com 6-3-1, eles projetam o Peck pela direita, o Nenê pela esquerda, correm velocidade com o Raniel e tenta pegar o Flamengo no contra-ataque. Diante dessa linha de 6 vascaína, o que é que o Mister pensou? Eu tenho que conseguir chegar com 6. Se eu chegar com 6, eu igualo a marcação. Eu perco inferioridade numérica. Então eles não conseguem mais me fazer marcação com dobra. Não conseguem dobrar a marcação. Se eu chegar com 6 eles quiserem dobrar a marcação, eles vão me dar sobra. Eles vão me dar sobra. Eles perdem a sobra. Então, o desafio dele é quem são esses 6. E aí, na minha opinião, ele vai colocar o Rodinei, que descansou para jogar as 2 semifinais. Ele deu os 2 últimos jogos ao Mateuzinho e o Rodinei entrou no segundo tempo. O Rodinei atacando pela direita quase que como um ponta. Na esquerda, que tem a minha dúvida. Eu acho, é só uma opinião, acho que vem o Lázaro. Então eu acho que ele vem com o Rod na direita e o Lázaro na esquerda. Vão jogar no campo do Vasco. Se o Vasco vai de novo se entrincheirar, os alas não serão defensores. Eles serão quase que atacantes, como quase que 2 pontas. Certo? Pelo meio, o Arrascaeta com o Everton Ribeiro. Assim como ele testou o Arrascaeta e o Everton Ribeiro em 45 minutos com o Bangu. Para mim, aquilo foi estratégico. Ele já testou aquilo para os jogos das semifinais e finais, porque o Fluminense não vai jogar diferente do Vasco contra o Flamengo. O Fluminense vai também vir fechado contra o Flamengo. Né? Então, é Cano e Luiz Henrique na frente e uma linha talvez de 5 e uma linha de 3. Tá? Então, ele testou o Everton Ribeiro por dentro com o Arrascaeta. Se você parar para pensar, o nosso gol, o segundo gol aos 14 minutos, o Arrasca vem por trás do Everton, pega a bola do Hugo, toca no Everton, que gira e encaixa um lançamento de 40 metros para o Gabriel. Então eu acho que ele vai fazer a linha de 6 com o Pedro e o Gabi praticamente dentro da área. O Pedro e o Gabi puxando a marcação para dentro da área. O Arrasca e o Everton vindo por trás do Pedro e do Gabi. E Lázaro e Rodinei passando pelos lados. Com isso, ele vai subir com 6. Para que esses 6 joguem e o Lázaro faça a ala e o Everton não saia do time e o Everton venha pelo menos no primeiro tempo para o meio junto com o Arrascaeta, ele tem que abrir mão ou do segundo volante ou do terceiro defensor, porque senão não cabe com 10 jogadores de linha, correto? Então, para que essa formação, avançando com 6, caiba que você só pode escalar 10 jogadores de linha, se eu vou ter os 2 alas, os 2 meias, Everton e Arrasca, e os 2 atacantes, sobram 4 vagas. Então não dá para botar nessas 4 vagas 2 volantes e 3 defensores. Ou ele tira um volante, e aí ele vem só com o João Gomes, que é o melhor hoje marcador, melhor volante do time. Ou se ele quiser manter os 2 volantes, João Gomes e o Andreas, João Gomes e o Arão, ou João Gomes e o Thiago Maia, ele tira um defensor. Pessoal, e tirando um defensor, ele tem que escolher entre Fabrício Bruno ou Felipe Luiz. Eu não acredito, Vila Franca, que ele abra mão da inteligência, do potencial de visão e construção do Felipe Luiz numa semifinal. Até porque, se eu estou vindo para um adversário que não vai me atacar, que a proposta de jogo é se defender para tentar de forma reativa uma ou outra transição, eu acho que ele pode arriscar jogar só com o Davi Luiz de zagueiro raiz e o Felipe Luiz compondo. E começar o jogo como ele terminou contra o Vasco, com somente um zagueiro. E o Felipe Luiz ser o segundo zagueiro, porque o Flamengo não vai precisar de 2 ou 3 zagueiros se ele não é atacado. E aí ele manter os 2 volantes. Ou fechar a linha de 3 defensores, com o Fabrício Bruno na direita, o Davi no meio e o Felipe na esquerda, e abrir mão do segundo volante e vir com João Gomes, Everton e Arrascaeta, Bruno, Gabi e o Lázaro ali pela esquerda, o Rodinei passando pela direita. A intenção, para concluir, galera, é botar uma linha de 6, atacar com 6. O ataque tem que ser num bloco de 6. Essa tem que ser a estratégia do Paulo Souza, o jogo de xadrez. Se ele não atacar com 6, ele vai esbarrar na muralha vascaína de novo, porque eles vão se defender com 6 e compactando com a linha de 3 na frente. Pode observar que a linha de 3, ô Vila Franca, com o Juninho no meio, o Nenê na esquerda e o Peck na direita, ela vai estar a no máximo 2, 3 metros da linha de 6.
eles vão estar muito fechadinhos, a primeira e a segunda linha muito compactadas. E o Raniel, que deve ser o titular, eu não acho que ele venha com o Nazário, nem com o Figueiredo, o Getúlio está machucado, o Raniel, que deve ser o titular, ele vai ficar ali no círculo do meio de campo, ele não pode passar para não pegar impedimento na bola esticada. Então, se o Paulo Souza não atacar com 6 hoje, ele fica com inferioridade e ele dá a sobra para o Vasco, que a gente vai ter o mesmo problema que a gente teve nos primeiros 30 minutos do segundo tempo no Engenhão.